dia a todo mundo aí que está no estúdio, a quem está acompanhando o F360. Pois é, foi uma madrugada bem caótica aqui perto, né? Aqui perto do CT Joaquim Grava, no aeroporto de Guarulhos. O Memphis veio em seu jatinho particular, então todo mundo estava esperando que ele fosse desembarcar no Terminal 3 e a torcida foi toda para lá. Tinham mais ou menos entre 200 e 300 pessoas esperando por ele e foi chegando gente. Tinha gente que chegou às 10 da noite, foi chegando cada vez mais gente, até que por volta de umas 4h30 da manhã, quando já tinha muita gente, já tinha policiais postados tudo, avisaram que o desembarque do Memphis não seria no Terminal 3, e sim onde desembarcam, onde chegam os jatos particulares, que é em outro ponto. Então todo mundo ali, 10 minutos de correria, de buscar carro, de tentar encontrar o lugar, porque também não foi tão fácil. Mas assim que todo mundo chegou ali em frente a esse portão, que era numa estrada, e ali começou a aglomeração de jornalistas, de torcedores, muitos torcedores conseguiram ainda chamar um Uber, pegar carro, pegar carona. Teve gente que chegou até de moto, de carona em uma moto. Aí, por volta de 5, o avião do Memphis Depay chegou aqui em São Paulo, pousou aqui em Guarulhos. E 5h30, 5h40, aí sim, ele apareceu para a torcida, foi até a grade que estava separando exatamente essa área de desembarque e onde estavam os jornalistas e a torcida. Tinha torcedor que já estava falando, pô, se ele não aparecer aqui, vamos chamar ele de Depay, porque de Memphis não vai dar não. Mas ele foi lá, conversou não, né? Foi ali, acenou para algumas pessoas, deu autógrafos também, ficou pouco mais de 2 minutos ali com o pessoal, interagindo um pouco. E depois ele já saiu num carro, já em direção ao hotel em que ele vai ficar aqui em São Paulo por alguns dias, enquanto ainda não tem uma casa. Ele chegou apenas com a cozinheira brasileira que já trabalha com ele, então ele fica aqui já aqui em São Paulo, né, no hotel, depois vai para uma casa, mas ele vai ter uma agenda muito atribulada, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é isso, o Memphis Depay, um jogador nessa contratação tão badalada, tinha momentos que tinha até 9.000 pessoas acompanhando o voo, né, dele pelo site, pelo Flight Radar, para ver onde que ele estava, se ele estava chegando. Então realmente foi uma contratação midiática e hoje muitos torcedores acabaram até um pouco frustrados exatamente por isso, por não terem um contato como gostariam no terminal de desembarque. Mas ele apareceu ali, tirou algumas fotos, posou ali com camisa, fez o seu gesto tradicional. Então está aí, Memphis Depay já está aqui no Brasil para ser jogador do Corinthians, Abel. Professor Celso Zelt, o homem chegou, professor. Tem até musiquinha, né? Zona Leste parada, arena lotada. Tá vendo? Já chegou meio parando a Zona Leste num horário. Foi para a chegada dele? Agora, para a chegada e para o que vem, né? A música fala muito, tem até uns palavrões aí que a gente não pode falar aqui, né? Que é melhor evitar. É só procurar lá no YouTube, música Depay Corinthians, você acha. Mas agora, a primeira parte cumprida. Parte de mídia, contratação midiática, barulho, festa, a alegria quando chega. Agora falta a segunda parte, né? Jogar, entrar em campo. Hoje ele estará em Juventude e Corinthians, será apresentado na arena, não jogará, obviamente não pode jogar, né? Não está nem inscrito. E vamos ver, agora a expectativa. Ele já chegou, aqueles 2 dedos no ouvido são a comemoração tradicional de gols dele, né? De gols e participação em gols também. Ele é um jogador que participa muito ali na frente, no ataque. Me lembrou velhas contratações do Corinthians, sabe aquela coisa? O Corinthians sempre teve essa coisa do Salvador, né? O Tevez, o Palhinha, quando chega em 77, ele é apresentado na noite de um jogo com o Juventus, que aliás o Corinthians perdeu por 1-0. Tinha aquele negócio de tocar sirene no Parque São Jorge. Tocar sirene no Parque São Jorge. É que hoje o Parque São Jorge... Era para as grandes contratações a sirene, professor? Ou era para todas? Não, para grandes contratações. Contratações, né? Que traziam impacto. Mas hoje, você sabe, o Parque São Jorge deixou de ser o epicentro do futebol corintiano, né? Lá, acredito que a assinatura de contrato deva ser lá, porque lá está o presidente, mas também a apresentação será na arena, né? Já está marcada a coletiva. E é isso, mais um aí mais um louco no bando, ele se disse, um louco no bando, recebeu a faixa do bem-vindo ao hospício, já mandou um vai Corinthians, o vai num bom português, né? Corinthians ele já falava, que ele tem até uma música que ele fala, Corinthians. Nós mostramos a música aqui semana passada. Do versículo Corinthians, né?
Muita expectativa. Agora é a outra parte, a mais importante. Vamos jogar bola. Essa é importante, hein, Eugênio? Essa é a principal. Então, em teoria, essa é a principal. Foi contratado para fazer gol, que é o que o Corinthians está precisando. Só que nem sempre é exatamente o grande objetivo. A gente até já comentava isso ali. Teve uma antecipação de programa ali nos bastidores. Já serviu muito para a situação política do presidente, né? Dá uma aliviada. Então, esse objetivo midiático, qual é o grande objetivo midiático? É atrair a atenção no momento em que o presidente do Corinthians sofre um processo de impeachment. Agenda positiva, né? Agenda positiva. Se fala na política. Isso tem muito, né? Já até a plaquinha, estamos há tantos dias sem falar de impeachment agora, né? Por aí. Então, a agenda corintiana, o espaço na mídia, né, do Corinthians, prioritariamente é ocupado pela contratação midiática de um jogador internacional, né, que chega para tentar resolver um problema do time. Então, nesse momento, você vira o foco, deixa de falar de um assunto e passa a gerar expectativas. Porque se tem uma coisa que torcedor gosta, é de contratação. É uma alegria. Quando chega, é uma alegria. Se for a contratação de um jogador, então, internacional, aí o orgulho dele vai lá em cima. Você lembra no passado do Dodô da Colina, quando se anunciou que o Payet chegaria para o Vasco? Sim. O Dodô da Colina ficou em êxtase total, ficou enlouquecido. Não precisa ser estrangeiro, pode ser um brasileiro que está lá fora também. Porque o Dodô da Colina ficou enlouquecido quando o Vasco anunciou Felipe Coutinho. Que até agora não conseguiu jogar no Vasco, né? Que, aliás, o Felipe Coutinho é um jogador que tem um histórico de muitas lesões, muitos problemas físicos, Não etc. é para se entusiasmar quando vem uma contratação de um jogador que você tem esperança que vai jogar bola e ajudar muito o seu time? Não é para se entusiasmar? Cada um é cada um. Cada um é cada um. Eu sou um cara mais pé no chão sempre. Você está nos, talvez, 1, 2, 3%. Talvez. E 90% e pancada dos torcedores. Sim. E todo mundo se empolga com uma grande contratação. Com o sonho, mexe com a expectativa, com a ilusão de que o cara vai chegar, vai arrebentar, vai fazer e acontecer. Eu prefiro ver a coisa acontecer. Não dizem que... Está cético? Prefiro ver a coisa acontecer. Acho que é um jogador que tem qualidade técnica, é um jogador que pode agregar ao Corinthians, mas eu prefiro ver a coisa acontecer do que antes criar ilusões. Tem um ditado que a expectativa é a mãe da frustração, para não falar outra coisa, né? Mas se o cara é um bom... Quando você espera muito de alguma coisa e não acontece, você fica irritadíssimo e tal. Então, eu procuro deixar as minhas expectativas baixas. Mas se o cara é um bom jogador, tá ainda numa idade boa para jogar futebol, 30 anos de idade, jogador da seleção holandesa, o Corinthians numa pindaíba na zona do rebaixamento. E você quer que o torcedor do Corinthians não se empolgue com essa contratação, Eugênio? Eu acho que cada um é cada um. Não estou dizendo, eu não quero que o torcedor do Corinthians tenha... Se ele não jogar, aí a frustração vem depois. O torcedor é o torcedor. Assim, o torcedor é o torcedor. É verdade. Eu não sou o torcedor. Aqui eu sou o cara que está tentando ponderar as coisas, analisar, avaliar. Se fosse seu time, pensar. Você não se empolgaria? Eu esperaria para ver. Eu acho que foi mais. Eu acho que seria uma... Você é um torcedor muito pé no chão. Foi uma boa oportunidade de negócio, de mercado. Mas, para dar certo, depende de uma série de coisas que a gente vai ver no dia a dia. É como tudo. Como tudo. Em qualquer situação é isso, você não tem garantia de nada. Agora, não dizem que, em certos casos, você tem duas alegrias quando o cara chega e quando o cara vai embora? Na pior das hipóteses, curtam o momento que o cara está chegando. Você não perde nada com isso. É porque eu, enquanto torcedor, gosto de ver o time ganhar. Não gosto de ver reforço chegar. Eu quero ver o reforço jogar e fazer gol. Aí eu comemoro. Mas para o time ganhar tem que ter jogador bom. E ainda mais mas não é a chegada do jogador que causa, na minha opinião, tá? A emoção. A emoção é dentro do campo. É que ainda para um time que está na zona de rebaixamento, por mais que esteja bem nas Copas, eu entendo a expectativa criada, a empolgação do torcedor. Para mim, ela se justifica, ainda mais quando vê um reforço desse tamanho e tudo mais. Isso não é garantia nenhuma que vai dar certo. Então, assim, o torcedor pode estar empolgado e não é que vai... Não, ele vai destruir. Não acho que não é nesse sentido. Mas eu acho que mesmo dentro da empolgação, que o torcedor, para mim, está tudo bem de ter, em relação, porque é um nome muito grande, é um cara ainda com 30 anos, então tem uma trajetória pela frente, mas ainda assim,
se eu fosse torcedor, ainda estaria muito ressabiado com a questão financeira. E isso eu estaria. Independentemente da empolgação com o atleta que chega, o quanto que ele pode oferecer, mas, assim, o impacto que isso pode trazer num clube. Porque a gente está vendo notícias recentes dos problemas financeiros que o Corinthians tem e o impacto que esse cara causa na folha salarial. Então, eu estaria empolgado tecnicamente falando, mas um pouco preocupado. E só para completar, ele ainda não estreou, mas no True Media, Eugênio, já deve estar constando lá um drible certo pro Memphis Depay depois dessa chegada, driblando todo mundo, né, no desembarque. Inclusive o nosso Antônio chamou. Mas foi muito... Mas ele chegou na marcação. Chegou na marcação, ele tem a imagem ali. Vamos voltar com receptivo. Fala, professor. Foi receptivo na chegada, interagiu com as pessoas na medida, né, claro. Foi receptivo, eu achei que ele entrou no clima. Chegou chegando. Vamos voltar com o Chamorro lá no CT do Corinthians para ele trazer mais informações dessa empolgação corintiana, Chamorro. Vamos lá, vamos trazer um pouquinho, né? Ontem eu fui nas ruas ali na Avenida Paulista e para fazer uma pauta sobre seleção brasileira. E as pessoas não queriam falar de seleção, elas estavam perguntando, é para falar sobre o Depay? Então a gente pode falar. Então, assim, o assunto Memphis Depay no Corinthians é um assunto grande, não apenas para o clube, mas também para os rivais, né? Realmente ficou um assunto muito grande, mesmo com essa data FIFA, enfim. E hoje, contando aqui também com os bastidores, né? A gente errou, né? Não sei se errou, né? Porque a gente estava buscando a entrada certa, né? Por onde ele viria e já estava a meia hora de ele chegar, né? E o nosso cinegrafista aqui, o Rodrigo Mendes, ele conseguiu ficar, ele colou na grade, literalmente, precisou ali quase ser um Homem-Aranha para conseguir essas imagens que a gente conseguiu do Memphis, porque realmente foi muito tumultuado, porque assim que ele começa a chegar perto da grade, imagina, a torcida começa a vir atrás de todos os jornalistas que também estavam tentando filmar ou ver, né, a interação como é que estava. Então realmente estava muito difícil de trabalhar, mas o Rodrigo conseguiu ótimas imagens também na saída dele. A gente também conseguiu pegar ele ali acenando para os torcedores. Ele chega a quase 8 horas, né? André Donk, Memphis Depay, milhares de pessoas acompanhando o trajeto do voo. Aqueles sites que acompanham, né? Minuto a minuto o voo. Isso já é um exemplo claro do quanto isso mexe, né? Com a paixão, com o coração, com a expectativa do torcedor corintiano, que obviamente vai ter que esperar um pouco. Só repetindo, antes de eu passar a palavra para você, André. Então o Corinthians joga hoje com o Juventude, né? Pela Copa do Brasil, a partida de volta, certo? Valendo vaga para semifinais. Sábado. Só que na Copa do Brasil ele não está inscrito. Não pode jogar. Sábado, Botafogo, Campeonato Brasileiro. Aí no meio da semana, Fortaleza, Copa Sul-Americana. E no outro sábado, dia 21 de setembro, Atlético Goianiense pelo Brasileirão. Pode ser, de repente, a data da estreia do Depay. Me parece um prazo razoável, considerando um jogador que não atuou nos últimos 2 meses. Não sei como vinha sendo a preparação dele. Mas se justifica toda essa expectativa, porque a gente junta muitos fatores, né, Abel? Primeiro, da relação do torcedor do Corinthians com o seu clube. Segundo, o momento adverso na temporada, em relação à perspectiva do time na disputa do Campeonato Brasileiro, que é a prioridade. E a carência do time nessa posição. Então, você junta todos esses fatores e aí mostra o quanto que o torcedor está na expectativa para a estreia do Memphis, que tem tudo para, tecnicamente, ser um jogador muito importante. Acho que o Corinthians vai melhorar demais ofensivamente com ele. A gente já falou isso, não acho que vai ser o 9 da área de muitos gols, assim, de